Olá para você que nos assiste aqui pela TV Câmara, o canal do Legislativo. Eu falo do plenário da Câmara Municipal, onde agora eu converso com o vereador Bruno Moura, do PL. A gente está no programa Questão de Ordem, onde você fica conhecendo um pouco mais sobre a atividade parlamentar dos vereadores aqui de São José do Rio Preto. Bruno, muito obrigado pela sua participação, sempre aqui com a gente. Todo programa você sempre participa, falando um pouco sobre a atividade do seu gabinete, né? É uma satisfação, né, Matheus, estar aqui mais uma vez nesse programa e para as pessoas que não conhecem poder estar conhecendo, saber o dia a dia do que um estando vereador aqui na Câmara pode estar proporcionando para a população. Ô Bruno, falar um pouco sobre segurança, que é um assunto que você tem batido muito nas suas redes sociais. Você é um dos vereadores que tem uma das redes sociais mais ativas, sempre fazendo vídeo, sempre nas ruas mostrando a cidade. A gente tem um projeto grande aí do prefeito, um projeto que é de longa duração, né? Um plano a curto, médio e longo prazo para a cidade, que é o Smart Rio Preto. Que ele, contextualizando o pessoal lá de casa, ele vai iluminar a cidade, criar um sistema de câmeras, de monitoramento, isso tudo. Já não era sem tempo uma visão para essa área tão sensível da sociedade, né? Exatamente. Esse projeto do Smart, eu acredito que vai ser um ganho muito grande para a nossa cidade. Fora a iluminação, vai ser espalhada mais de 3.300 câmeras. Perfeito. Onde alguém que tiver algum problema com a justiça, ele vai ser visto ali e vai poder tomar outro tipo de atitude. Sem contar que a nossa cidade, ela, não digo que se perdeu, mas virou uma bagunça, porque existe moradores em situação de ruas e existe usuário de droga. Então, esse pessoal aí, usuário de droga, eles perderam totalmente a vergonha na cara. Furto, antigamente tinha um por semana, agora tem um a cada uma hora. Então, isso precisa ser mudado, porque a população, ela está pedindo socorro. Já não existe mais aquela segurança de uma família poder passear ali ao redor da sua própria casa, ao centro da cidade, à represa municipal. Isso tem que voltar, porque está desgastante essa situação. Ô Bruno, a gente sempre que você vem aqui, a gente conversa sobre isso e eu sei que você desde sempre trata sobre esse assunto e você tem acompanhado isso. Com relação aos moradores de rua, sobretudo aos de outra cidade, como é que você está sentindo agora? Estamos conseguindo cadastrar esses moradores, encaminhar eles para as outras cidades? Como é que está? Ou é aquela história, devolve um, chega três? Como é que está hoje a situação? Hoje sente? A secretária de Assistência Social, de Desenvolvimento Social, que Sim. é a Alana, ela está batendo firme sobre isso também. A pessoa que não é daqui, ela dá oportunidade, quer trabalhar, quer Sim. se tratar, aqui você vai ter isso. Se você não quiser, tem que caminhar ele de volta para onde ele veio. E ela também visibilizou que muitas cidades vizinhas estão mandando moradores para cá, já foi constatado isso, já foi denunciado ao MP. Então, várias questões que está fazendo esse crescimento aumentar cada dia. Então, isso está sendo bem cuidado. E a gente tem que bater mais firme ainda para minimizar. Não pode deixar de falar, não pode deixar de mostrar, né? Exatamente, porque assim, é gritante a situação, é gritante, Matheus. A gente 24 horas recebendo mensagem de famílias, de comerciantes, que não aguenta mais, né? E isso está dando uma negatividade para a nossa cidade. A gente tem uma ceia aqui popularmente, vulgarmente chamada da Ceia da Zona, que é lá do Jardim Paraíso. É impressionante você ver o relato das pessoas. Tem verdadeiros bairros que estão sequestrados por moradores de rua, né? Já virou o cotidiano da pessoa, saber que vai ser furtada, vai ser roubada, né? Exatamente. Aí a gente vai cobrar quem? Cobra a GCM vai lá, prende, Sim. leva para a delegacia, o sujeito sai antes do que eles. Sim. A Polícia Militar é a mesma coisa. Então, assim, tem que ter alguma solução, porque não dá mais. É igual você falou, tem bairro que já virou refém, já sabe que ali deu tal hora, não pode abrir o portão, não pode sair, não pode receber uma visita. E isso é humilhante para quem é um pai de família, para quem é um cidadão que paga imposto. Então, isso tem que mudar.
E não respeitam nem escola, nem entidade social, rouba da boca de criança, né? Não respeitam mais nada. É UBS, é escola, é projeto. Onde eles veem uma oportunidade ali, eles estão entrando, né? E vai chegar um ponto que a própria comunidade vai perder a cabeça e aí quero ver o que vai acontecer. Sim, exatamente. Eu queria fazer uma justiça com as próprias mãos, né? É isso, porque não aguenta mais. A gente teve um relato de um comerciante que ele tem uma oficina, ele foi lá, trocou toda a parte de eletricidade, lá tudo, foram lá e roubaram. Aí ele foi, colocou câmera, tudo, roubaram pela terceira vez. O cara não aguenta mais. Ele mesmo falou, eu estou dormindo dentro do meu estabelecimento. Se entrar alguém aqui... Vou ter que E aí ele vai passar por errado ainda, isso que é triste. A gente saber que o cidadão está ali, o ganha-pão para sustentar a família, o vagabundo vai lá, fica roubando, e ele tomar algum tipo de atitude e ainda ele vai passar por errado. Bruno, um outro tema que você tem tratado bastante nas suas redes sociais com relação ao trânsito. Você tem mostrado muito lugar. E aí cai naquilo. Às vezes pede a lombada, aí depois reclama que pôs a lombada, depois quer que tire a lombada, aí pede semáforo, aí esse tipo de coisa. Como é que está o trânsito da cidade? É porque o trânsito também é uma coisa viva, né? Cada hora ele vai se comportando de uma maneira, né? A população tem que entender que está crescendo demais aqui. Sim. Os moradores estão aumentando, o fluxo está aumentando. Então não adianta a gente querer culpar o secretário agora, sendo que esse problema ele já vem de anos. Tendo em vista que o atual secretário aqui, ele é um cara muito atuante, você liga, ele responde, você chama ele para ir no local, ele vai. É um secretário bastante elogiado por todos os vereadores. O Major Pinha. Então, assim, não tem que falar dele, né? Nem deve, porque o que chega até ele, ele vai e resolve. Ó, isso pode ser feito isso não pode, vamos dar um jeito. Então, não tem nem o que contestar sobre o trabalho dele. Agora, sim, tem muitas coisas que precisa ser revista. Porque foi feito, igual eu falei, há 10, 15 anos atrás. A população era menor, a população está só que aumenta. Hoje você pega horário de pico aí, você não consegue se locomover como era antes. Então, tem que estar havendo alguns outros caminhos. E é isso que a população cobra e a gente tenta ajudar, né? É que a população também precisa entender que a gente não tem como executar. A gente depende... A caneta não é do vereador, isso, né? Depende de várias situações, mas igual eu falo, tudo que a gente leva para esse secretário, ele está correspondendo. Só que também não adianta, as pessoas têm que entender que não é do dia para a noite, é algo que já foi feito há anos e não vai mudar em uma semana. Então tem que ter todo um estudo, existe lá os profissionais de trânsito, que a gente leva as demandas, eles estudam ela e tenta fazer alguma coisa ali para estar melhorando o fluxo, né? Mas que aumentou demais, aumentou. Você falou até de um dos vídeos que você gravou, e claro que você entende que a importância é um trabalho de base, de conscientização dos motoristas e tudo com relação à velocidade, esse tipo de coisa, mas que às vezes a urgência precisa de uma lombada, né? A criança está brincando na rua, ali é uma rua mais residencial, e você mostrou até casos de criança que foi atropelada ali por moto, que uma lombada resolveria naquela rua, né? Exato, esses bairros, principalmente esses bairros que foram feitos novos agora, você pega assim, a rua, pode-se dizer uma avenida, né? Ela é retona, ela não tem uma lombada ali, então o cara passa ali, ele acha que ele está em Interlagos, então a gente fez vários pedidos de lombada, o secretário está atendendo conforme a demanda também, porque ele mesmo explicou que não tem como ele fazer tudo de uma vez, né? Sim. Então vai fazendo a médio prazo, mas estamos tentando amenizar isso, porque assim, aumentou muito o número de acidentes, principalmente nesses bairros. E a população ela tem que se conscientizar também. A pessoa que ela passa ali em alta velocidade, ela tem que entender que ou ela é pai, ou ela tem um sobrinho, que ali existe criança naquele local. Para ter um pouquinho de paciência. Quer correr, vira piloto, né? Isso. Outra coisa que você mostrou recente, Bruno, que tem a ver com o trânsito e que é um trabalho seu antigo, com relação aos motoristas, aos carros de aplicativo e com relação para ter mais vagas para eles nesses pontos de embarque e desembarque, né? Você até fala, não estamos brigando com taxista, com nada, cada um com o seu nicho, mas é uma luta constante que você tem mostrado sua com relação a esses motoristas de aplicativo, né? Exatamente, eu pego o Uber diretamente, a gente sabe a eficiência deles, a necessidade que eles precisam. E aí, por que só os taxistas têm prioridade? Não tenho nada contra taxistas. Só tem uma vaga só, eu acho. Só uma vaga, não tenho nada contra os taxistas, mas assim,
O serviço dos aplicativos é a mesma coisa. Existe, né? Não pode ignorar, né? Por que não pode também dar um espaço para eles? Então, a população de baixa renda, ela usa 100 vezes mais um Uber, um 99, do que um táxi. Sim. E aquela situação ali que você pega a rodoviária, quem usa bastante a rodoviária? É a classe média. O aeroporto é outra questão, mas ali também deveria ter vagas exclusivas para os aplicativos, os shoppings da cidade. Então tem que ser revisto isso, porque a gente recebe direto aí, vamos supor, o cara está ali no trabalho dele, ele faz 2, 3 corridas, vai lá, toma uma multa, não compensou nele ter trabalhado. Sim. Então tem que rever isso, porque eles merecem também esse olhar, né? Ô Bruno, um outro olhar seu que você tem falado bastante, eu acho que você até apresentou um projeto, não sei se foi retirado ou em que pé que tá, você vai reapresentar de novo, com relação a fio solto. Esse visual, você sempre pega muito isso, né? No visual da cidade. A cidade tem que estar uma cidade bem arrumada, bonita, né? Limpa, né? Visualmente limpa. Sim. Parece que coíbe essa coisa da criminalidade ou do desleixo, né? Muito fio solto pelas ruas. Você tem mostrado aí, tem trecho que você tem que ficar pulando os fios para andar na calçada. Exatamente. Né? Além de deixar a cidade feia. É perigoso, perigo. É perigoso. Às vezes passa uma família ali transitando, né? Uma criança ainda mais correndo pelas calçadas, pelas ruas, até motoqueiro. Então, assim, essas empresas de telefonia, de internet e fibra, quem é responsável por tudo isso aí, eu acho que é a CPFL, se eu não me engano. Então, tem que ter alguma forma deles ter mais seriedade com isso. Não dizendo que os trabalhos deles são ruins, você chegou a apresentar alguma lei? Bruno, a gente fez um projeto, mas esse projeto ele tem que vir do executivo. Entendi. Pode vir aqui da gente, né? Mas a gente está no pé, a gente já conversou com o prefeito a respeito disso, porque duas situações, além de deixar a cidade horrível, que é onde você passa aquela ferrosaiada jogada pelo chão, pendurada em árvore, também a segurança das pessoas que transitam para esses locais, né? Então acredito que tem que ser revisto isso também, né? Vamos falar um pouco sobre esportes. Uma lei quentinha tua que acabou de ser, acho que já foi aprovada, acho que vai ser sancionada com certeza, que inclui o Boxe Night no calendário oficial do município. Você é um cara de esporte, um cara que veio dessa área, tem uma ligação muito forte com isso. O que é importante, a importância, primeiro, do esporte e, segundo, de um evento desse que coloca Rio Preto no mapa aí de uma categoria muito querida pelas pessoas, que todo mundo gosta de assistir uma lutinha de boxe, né? Exatamente. A gente vê assim, quando fala de esporte, o esporte, ele agrega mais de 70 modalidades. Sim. Então, assim, quando você tem que ter um olhar para o esporte, é pelo esporte. Não é modalidade A, modalidade B, modalidade C, que a gente vê muito isso. O vereador do esporte, mas ele é focado... Só em uma coisa. Só num objetivo ali. Sim. Então é mais fácil dele falar que ele é o vereador do voto, que ele quer voto daquela categoria. Sim. E a gente vivenciou o esporte, a gente veio do esporte. Claro que eu não fiz 70 modalidades, mas a gente entende a questão de cada modalidade. Se eu não fiz, eu conheço quem fez. E a dor é quase a mesma, porque o esporte no nosso... Não vou falar na nossa cidade, não. No nosso Brasil é totalmente desvalorizado. Aí ele só tem valor a hora que o cara chega na ponta. Sim. A gente pode citar um exemplo aqui clássico. Alex Poatan. Era um borracheiro, tinha problema com bebida. Ninguém dava a mínima pro cara. Inclusive em 98, acho que foi 98 a 2000, a gente foi num Jogos Abertos aqui de São José do Rio Preto. Era o professor Thiago Aquarone, levou 2 atletas, que era o Chico, um amigo nosso, e o Dimas. O Dimas lutou com o Alex Poatan, um atleta de Rio Preto, lutou com o Alex Poatan. Hoje o Alex Poatan é o número 1 do mundo, é o cara hoje mais requisitado. É um ídolo para todos nós, porque a gente viu de onde ele saiu, aonde ele chegou. Ele ia pedir ajuda para a prefeitura? Não ajudava. Nada. Ninguém ajudava ele. Quem ajudou ele foi o mestre dele que acreditou nele. Agora não, hoje o cara estava lá na Casa Branca, todo mundo quer tirar foto com o cara, todo mundo quer contar uma história que presenciou junto com o cara, mas na hora de estender a mão para esse cara, não teve. É o que acontece com vários atletas. Existe um Alex Poatan em várias cidades. Sim. E quem deveria ter esse olhar é o governo. O governo tem que acreditar no esporte, porque o esporte é a maior ferramenta de inclusão, é a maior ferramenta de salvar vidas, e não existe isso. Então, eu acredito assim, enquanto os políticos parar de ver o esporte como voto,
Nada vai mudar. Quando vê o esporte como ele merece ser visto, o tal do voto ele vem naturalmente. Naturalmente, né? Então não tem que ter essa preocupação. Aí você pega o professor Robson Dias. Eu tinha 16 anos, esse cara já dava aula de boxe, sem contar que ele foi atleta, fez várias lutas, presenciou pela seleção brasileira e nunca desistiu. É um cara que está sempre lá, sempre lá, sempre lá. E ele veio com esse evento, Box Night. Dá oportunidade para quem tem um sonho de lutar, mas não é lutador, mas queria sentir conhecer, né? Sentir a adrenalina ali de tomar um soco, tudo. Isso. Então ele fez um evento, fez 2, fez 3, fez 4, fez 5. E um detalhe, ele mesmo vai lá e monta o ringue, ele mesmo vai lá e desmonta o ringue, ele não fica esperando ninguém, não. Então, assim, é um cara que tem que tirar o chapéu, porque ele não depende de prefeitura para nada. Ele depende dele e de quem acredita nele. Eu acho que o evento é gratuito também, né? Ainda pede alimento, né? E ainda pede alimento e beneficia a instituição. Então, assim, é um ganho para a nossa cidade. Esses eventos têm que ser valorizados totalmente. Então, assim, eu deixo meu parabéns mais uma vez ao professor Robson Dias. O Box Night, além dele ser uma inclusão, quem nunca foi lá e não viu, que vai e assista. Esse ano 2006 já teve Já teve uma edição e em agosto vai ter outra. Segundo semestre outra edição. Vai ter outra. Então, assim, quanto mais incentivo ele ter, mais eventos eles vão fazer. E vale para título? Vale, é classificatório? Tem lutas profissionais que vale ali no cartel de cada lutador. Então, Poxa, assim, o evento ele agrega desde o amador até o profissional, desde o iniciante que nunca fez uma luta, agrega tudo. Sem contar que é um entretenimento muito grande para a nossa cidade. O último evento ali, ele colocou 4 mil pessoas ali dentro. Que gente pra caramba, né? É muita gente. Então, assim, o que falta do poder público? Ter um olhar para esse cara. Ter um olhar para esse evento, ter um olhar para esses atletas, para essas pessoas. Ah, mas é o boxe. Não só o boxe, eu faço toda modalidade. Tem uma modalidade de dama ali, que ele tem tanto praticante, tantas pessoas que dependem ali de um olhar. Não estou falando de dinheiro, não. Sim. É um olhar, acreditar naquele esporte. Eu acho que talvez, chutando aqui, dos vereadores, eu acho que você é o que mais conhece os esportistas daqui de Rio Preto, né? Você sempre está falando, pessoal da capoeira, pessoal de MMA, todo mundo sempre, você sempre está citando. Eu falo assim, a gente veio do esporte. Então, assim, eu defendo mais o lado da luta? Não é que eu defendo mais o lado da luta. Eu tenho, assim, uma certa liberdade de falar porque eu vivi nesse meio. Você é contra o futebol? Pelo amor de Deus, jamais. O futebol, eu acho que é uma bandeira que, antigamente, toda criança queria ser jogador de futebol. Sim. Hoje, não. Sim. Hoje eles querem ser lutador. Isso. Hoje eles querem fazer outro tipo de modalidade, porque o esporte ele foi mais difundido em visão das crianças. Então, as crianças hoje conhecem várias modalidades. Antigamente, não. Só tinha uma bola ali para eles jogar. Então, o cara queria ser um jogador de futebol. Hoje, tem que dar abertura para novos esportes, para novas modalidades, para esporte que é antigo, mas que não é visto. Tem que ter visão para todos, né? Ô Bruno, falar um pouquinho sobre as emendas impositivas. O Tribunal de Contas do Estado ficou meio que na cola da Prefeitura, pediu que para a Prefeitura mais transparência com relação à destinação dessas emendas. Você foi um dos vereadores que mais comemorou isso. Você falou justamente isso, que quanto mais transparência é melhor, que não tem problema nenhum com relação a isso. E você tem mostrado muito onde é que você tem mandado o teu dinheiro, escolas, UBS, esse tipo de coisa. Gostaria que você comentasse um pouco sobre essa situação. Exatamente, porque assim, no nosso primeiro mandato a gente foi pesquisar, né? Sim. E aí a gente viu sobre emendas impositivas, que grandes cidades com mais de 500 mil habitantes... Poderia ter esse direito, né? Já tinha, várias cidades que já tinham. Por que São José do Rio Preto não? E aí, junto com a assessoria, a gente propôs esse projeto. Nossa, mas não apanhou, né? Foi arrebentado aqui, porque a Câmara quer sequestrar, os vereadores querem sequestrar o orçamento no município, que não sei o quê. Vários vereadores criticaram. E hoje você vê ao contrário. Essas emendas, ela faz diferença enorme, porque às vezes tem um projeto social ali que ele não é assistido, mas você com essa emenda consegue dar uma ajuda ali, não que vai resolver o problema, mas consegue dar uma ajuda. É igual situação de escola, várias situações, até a saúde mesmo, que 50% dessas emendas é obrigada a dar. Sim, dá para a saúde. Para a saúde. Então, existe várias demandas que você pode diretamente estar ajudando. E quando a gente viu essa notícia que o tribunal quer fiscalizar, é mais do que óbvio, ele tem que fiscalizar todas, porque essa emenda ela não é nossa. A gente está tendo o direito de indicar.
Sim. E a instituição que vai receber, ela também tem que estar ali... A instituição também tem que prestar conta, prestar conta de tudo, ela tem que estar com a documentação adequada. Então, isso é bom, porque isso aí é uma transparência que tem que ter. E acabou. A instituição que vai receber, ela tem que estar alinhada. O vereador que está mandando ali, ele não tem que se preocupar com nada, porque ele está indicando, o dinheiro não é dele, ele não tem que fazer nada com isso. Ele tem que indicar, porque ele acredita no trabalho daquela instituição ou daquela área da saúde. Então, tem que investigar, sim, e tem que agir corretamente. Prestação de conta, ela, se não fizer também, ela vai pagar o pato por isso. Então, é ótimo. Eu acredito que tem que cada vez ser mais rígido isso. Falar um pouquinho sobre educação, Bruno. Você também sempre fica de olho, sempre tem mostrado a situação das escolas aqui da cidade. A gente teve recente, o prefeito decidiu realocar 15 milhões que ele ia investir em material didático para a reforma das escolas, infraestrutura, esse tipo de coisa. Como é que você tem visto isso? Você sempre fala assim, vamos primeiro esperar dar tempo para a pessoa mostrar o serviço para depois poder criticar, né? Sim. Tem muita coisa que precisa ser feita, Bruno? Você que está aí na rua vendo as escolas? É igual eu te falei, é casos que vêm há décadas. Então, o atual prefeito, ele tem sim a condição de poder mudar isso, né? E antes da gente apontar, criticar, martelar, a gente espera uma solução. Ah, mas ele errou com isso, ele errou, mas ele pode acertar, aí vai dele. Se ele também não tiver essa visão de querer acertar e querer continuar no erro, a gente vai cobrar e vai tomar qualquer tipo de medidas que precisa ser. Mas aí você pega, ele errou numa forma, aí ele tenta consertar, aí o povo vai lá e rebenta ele. Então, não tem um aspecto definido. Se o cara erra, é porque o cara é aquilo. Se o cara tenta acertar, é porque o cara é aquilo. Então, assim, tem que parar com esse aspecto pessoal e pensar nas políticas públicas. Hoje, quem é o prefeito é ele, pronto, e acabou. Sim, ele que manda, então, né? assim, a caneta é dele. A caneta é dele, né? Então, a Ele gente tem que gerencia. cobrar, sim, mas a gente torce e está junto para que tenha melhoras, principalmente na área das crianças. A escola precisa ser reformada, ele já garantiu que vai ser, e a gente está esperando isso aí, porque existe escola que dá até vergonha de falar que aquilo ali é uma escola, mas vamos lembrar que ela foi feita há 50 anos atrás, então ela tem que ter uma reforma. Não adianta jogar a culpa extremamente no atual governo, isso aí já vem de anos, só que hoje ele é o governo, então hoje ele é o prefeito, então ele tem que mudar essa realidade, e a gente está aqui para ajudar que mude e torce para que isso aconteça, porque quem vai ganhar com isso são as nossas crianças. Né? Bruno, eu citei agora há pouco, com relação ao trabalho da Câmara com a CEI do Jardim Paraíso, outras duas CEIs estão rolando na casa, uma é a CEI dos terceirizados, outra é a CEI da saúde, que você é um membro e tem participado, vejo você sempre nas audiências, nas oitivas e tudo mais. Como é que está essa situação? Como é que você vê tudo isso? Você acha que faltou, talvez lá no início, a Prefeitura ter vindo conversar um pouco mais aqui com os vereadores, explicar um pouco melhor o projeto, talvez ter ouvido mais? Hoje em dia, ao acompanhar esse trabalho da CEI, o que você tem visto? Eu falo que onde existe comunicação de verdade, tudo anda melhor, né? Então, faltou sim comunicação entre o Legislativo com o Executivo. Um toque ali de um vereador ou do munícipe, escutar, né? Porque às vezes um vereador ele dá um palpite ali, é que ele quer o bem da cidade. Então ele não está dando um palpite porque ele não quer que aconteça aquele fato. Ponto. Eu mesmo sempre fui contra a CPI, porque você vê aí que uma CPI, não só em Rio Preto, em qualquer lugar, ela acaba em nada. Porque daqui vai ter que ser encaminhado para o Ministério Público, o Ministério Público que vai tomar as devidas consequências. Sim. E dessa da saúde, eu sabia de tudo que estava acontecendo. Eu tentei falar com o prefeito bem antes, mas cada um tem um jeito de pensar, um jeito de agir. E eu me inscrevi, sim, para participar. Sim. Estou sendo membro. É engraçado que quando eu saí como membro, a primeira reunião, o presidente, que é o vereador Renato Pupo, falou: Bruno, eu sei que você é base, se você estiver vindo aqui para querer atrapalhar, eu peço que você nem venha. Agora, se você quiser vir aqui para ajudar, as portas estão abertas. Eu falei: Renato, você me conhece, então assim, eu sei separar bem as coisas. Jamais eu vou entrar num caso bem sério desse para querer atrapalhar, para querer ficar de leve trás. Não. Massa de manobra, né? Porque se tem alguma irregularidade, ela vai ter que ser
apontada, ela vai ter que ser mostrada e vai ter que ser paga. Então, os fatos já falam por si. Isso. Alguma coisa de errado aconteceu, porque senão não estava do jeito que está. O dinheiro foi mandado antes, por que não foi devolvido esse dinheiro? Então, existem várias questões que estão mostrando a realidade dos fatos. E depois que concluir tudo, vai ser instaurado ali o relatório e aí as pessoas vão entender o que aconteceu de fato, se houve erro, se não houve, mas os indícios hoje completamente mostram que alguma coisa de errado aconteceu. Inclusive no depoimento da Cícera Nayara, você pegou bem em cima, você participou ativamente ali. Sim, às vezes as pessoas confundem você ser bom com bobo. A realidade é essa, né? Então, assim, a gente não adota esse tipo de política, essa política combatente, essa política que vai para cima, a gente cobra e a gente quer ajudar as pessoas. Mas também não acha que a gente é bobo, que a gente não entende de nada, não sabe o que está acontecendo. Sim. Então, quando a gente fez a oitiva lá, tenho certeza, o vereador Renato Pupo, ele já vem bem preparado, ele sabe as perguntas que ele vai fazer, ele estuda, ele é um cara bem estudado sobre isso, sobre leis. E a gente não é estudado sobre leis, eu não sou um professor de direito, mas a gente também não é tão leigo. Sim. Então, quando a gente faz algum tipo de pergunta ali, a gente sabe o que a gente está perguntando. E aí as pessoas tentam driblar, falar coisas que não tem nada a ver. Então, a gente fez umas perguntas mais duras para ela ali, porque eu sei dos fatos. E ponto. Então, a gente torce que isso acaba. Sim. Da melhor forma possível, tanto de um lado, tanto do outro. E eu estou ali para ajudar, não estou ali para atrapalhar. E, igual você falou, principalmente ser massa de manobra. Né? Ô, Bruno, até porque também, independente de CPI, de SEI, de tudo, a gente tem os 63 mil exames aí que vão precisar ser feitos, né? E vou te falar, esse trabalho da carreta eu conheço. O trabalho da carreta é um trabalho de excelência. Eu presenciei ela em Cubatão, Sei. Eu vi ela fazendo em São Paulo, em vários municípios ali. Então, assim, a pessoa sai dali feliz. Muitas, claro, são exames mais simples, mas sai com o exame na hora na mão, ali, né? Feliz, que estava esperando não sei quantos anos, quantos meses. Então, quando falou que ia vir isso aqui para cá, era de verdade, ia ser um ganho para quem está necessitando desses exames. Agora, a forma que foi contratada, né? A forma, aí já não cabe a gente, porque a gente também nem tinha ciência disso. Então, virou todo esse transtorno. Mas o trabalho da carreta, ele funciona sim. Não podemos falar que não. Eu conheço um dono de carreta que fez igual lá. Eu vi o trabalho que é feito. As pessoas saem dali completamente felizes, porque é algo que elas esperavam há um ano. Ela faz ali, às vezes demora uma semana quando é um exame mais complexo, mas quando é um exame mais simples, ela já sai com o resultado ali na hora. Então, assim, a gente espera que isso tudo resolva, se for com a carreta ou não. Ou não, mas seja feito, né? Essas 63 mil pessoas estão lá esperando até hoje ainda. Isso aí precisa ser saneado, né? Precisa ser feito de qualquer jeito. Ô Bruno, para a gente encerrar aqui, mais alguma coisa que você gostaria de falar? Algum assunto, alguma pauta que você tá pegando aí, que você acha que é quente, que é bom lembrar o pessoal lá de casa, um recado pro pessoal de casa? Eu costumo dizer assim, igual eu venho falando na sessão, nós vereadores da casa, temos que se preocupar com mais políticas públicas, mais problemas das pessoas, da cidade e parar de pensar no individualista e pessoal. Porque hoje, quem está assistindo a sessão está vendo aqui um campo de guerra, é um gradiano contra o outro. E aí está esquecendo do problema do bairro, esquecendo do problema das pessoas e focando pessoalmente um no outro. É o prefeito, é o secretário, é fulano, é Bertano. E os problemas da cidade que tem que ser discutido entre os 23 vereadores e levar isso aí ao executivo. Sim. Então, se perdendo, a gente já está aí para 2 anos de mandato. E olha a situação que está a nossa cidade. Né? Às vezes construção de narrativas, né? Exatamente. Tem dia que você pega que parece que o trem vai virar Tinha que até montar um ringue aqui, um octógono, para sanar a raiva deles ali dentro, porque a coisa ficou estranha, né? E muitas pessoas também que
a gente que é acostumado ali, faz um trabalho, posta tudo em rede social, a gente pega um grupo de pessoas, não são muitos, são 10, 15, que eles estão ali para criticar. Para criticar. Gente muito raivosa, né? Tipo assim, você pode postar o que for ali de benefício para a população, eles vão lá para criticar. Então, esse tipo de pessoa, eles não somam com nada, não contribuem com nada. E se eles acham que eles estão ali querendo atrapalhar, também não atrapalham em nada, né? Eu acho que eles tinham que pôr a cabeça no lugar e se perguntar, o que eu estou fazendo? Até para mim, que é um tipo de pessoa dessa não ajuda nem elas mesmas, né? Sim. Bruno, obrigado pela sua participação. Gabinete sempre aberto, né? Gabinete sempre de portas abertas. A gente tem as redes sociais lá, chamou, a gente vai estar no local, a gente tenta estar ajudando da melhor forma possível, né? É isso aí. Agradeço a participação do vereador Bruno Moura. Se você gostou desse programa e quiser revê-lo, é muito fácil. Basta acessar o nosso canal no YouTube. Nós estamos lá como TV Câmara São José do Rio Preto. Você digita lá, Questão de Ordem Bruno Moura. Tem esse programa e outros anteriores, outras entrevistas que a gente fez com o Bruno aqui. Um material amplíssimo sobre as atividades da Câmara aqui de São José do Rio Preto. Eu me despeço de você aí de casa, mas você continua com a nossa programação. Até o próximo programa. Tchau!